Olá amigos, vamos tratar nesse vídeo de um tema interessante, o tema dos vícios redibitórios, como uma das garantias naturais do contrato. O que vem a ser o vício redibitório? Está regulado no Código Civil esse instituto a partir do artigo 441 até o artigo 446 do Código Civil de 2002. O vício redibitório se apresenta como um elemento natural porque, independentemente da vontade dos sujeitos contratantes, a sua incidência se impõe. O vício redibitório tem um instituto que busca a proteção do adquirente e impõe ao alienante, em uma relação jurídica negocial, o dever de garantir a adequação e utilização da coisa, bem como o seu preço. Podemos conceituar o instituto do vício redibitório como sendo o defeito oculto existente na coisa objeto de um contrato comutativo que torne a coisa inadequada ao uso a que se destina ou lhe diminua o valor. Perceba que no conceito que eu acabei de relatar para vocês, nós encontramos alguns elementos substanciais. O primeiro dele é que esse instituto só tem incidência nos contratos onerosos, comutativos. Então, em um negócio jurídico contratual gratuito, não há que se falar na incidência do vício redibitório. A doação pura é um contrato gratuito, não tem incidência dos vícios redibitórios. Eu costumo dizer que existe um ditado popular que muito se adequa a esse instituto do direito, que é: cavalo dado, não se olhe os dentes. Ora, se o negócio jurídico é gratuito e não oneroso comutativo, o adquirente, aquele que recebe o bem, não pode reclamar das circunstâncias em que o produto, o objeto, a coisa ou o bem lhe foi cedida. Todavia, se a aquisição é onerosa e comutativa, essa garantia se impõe. Eu só aplico o Instituto dos Vícios Redibitórios se a coisa recebida desse contrato comutativo for portadora de um defeito oculto. Não é qualquer defeito. Esse defeito oculto precisa ser relevante, expressivo, substancial, capaz de tornar a coisa inadequada ao uso a que se destina ou capaz de lhe diminuir o valor. A outra observação que eu faço, que precisa ser verificada, é que esse defeito oculto já deve estar presente na coisa ao tempo da alienação. Ela pode até se manifestar depois, mas quando o sujeito adquire o bem, adquire a coisa, ela já tem que ser portadora dessa anomalia oculta que vai inviabilizar o seu uso ou que vai lhe impor a diminuição do preço. Verificadas essas circunstâncias, o legislador, no artigo 441 e 442 do Código Civil, estabelece os efeitos decorrentes do vício redibitório. O adquirente, ao constatar a circunstância do defeito oculto, poderá optar por duas circunstâncias ou duas ações. A doutrina denomina, são as ações redibitórias ou as ações estimatórias. Está previsto expressamente no Código Civil de 2002. Ação redibitória. O adquirente recebe a coisa fruto desse contrato comutativo, portadora de um defeito oculto, e ela não quer mais esse bem. Ela vai rejeitar, enjeitar, recusar. Daí se atribuir a denominação de ação redibitória. Por outro lado, o adquirente pode querer permanecer com o bem, mesmo ele portador de defeito oculto. Por diversas circunstâncias, se identificou com o bem, ou se trata de bem único, raro, que não adiantaria ele devolver, recusar ou rejeitar, porque ele não encontraria um que substituísse, ele opta por permanecer com o bem
e vai buscar um abatimento proporcional no preço, que é a denominada ação estimatória ou ação quanti minores. Essa previsão, como eu disse, está no Código Civil, mas o adquirente não tem a vida inteira para poder redimir ou estimar. O Sistema Civil estabeleceu prazos, estão previstos no artigo 445 do Código Civil. A primeira coisa que eu digo em relação ao prazo é a sua natureza. O prazo tem natureza decadencial. O próprio legislador diz assim: decai do direito. Se decai do direito, o prazo é decadencial. E lá no artigo 445 do Código Civil, nós temos regras especiais em relação a esse prazo. O legislador atribui, a depender da natureza da coisa ou do bem, prazos diversos. Anote aí. Se o bem for móvel, o legislador estabeleceu que o adquirente tem um prazo de 30 dias para poder redimir ou estimar a coisa, contados do seu recebimento efetivo. Se o bem for imóvel, esse prazo é dilatado. O legislador estabeleceu o prazo de 1 ano, também contados do recebimento efetivo da coisa. Então, como prazo principal, 30 dias para bens móveis, 1 ano para bens imóveis, para objeto de redimição ou estimação. Só que eu trago um detalhe especial. O Código Civil estabelece que se o adquirente já estava na posse do bem ao tempo da alienação, esse prazo decadencial cai pela metade. Se o bem é móvel, passa a ser de 15 dias. Se o bem é imóvel, esse prazo passa a ser de 6 meses. Só que aí tem um detalhe. O legislador não disse quanto tempo de posse o adquirente haveria de ter para sofrer o efeito da redução do prazo. Como o legislador nada regulou, vale a análise da razoabilidade e as circunstâncias do caso concreto. Então, o prazo há de ser efetivamente na posse substancial ou relevante que justifique a redução do prazo decadencial. Só que existem situações de defeito ocultos existentes na coisa que só são possíveis de ser perceptíveis tempos depois. São aqueles defeitos ocultos que só vão surgir ou se tornar evidentes lá na frente, após a realização do contrato. Nessa situação, o legislador estabeleceu também no 445 um prazo especial. Diz ele que o prazo permanece de 30 dias para o bem móvel e de 1 ano para bem imóvel. Todavia, nós vamos ter que computar a análise desse prazo desde que o defeito oculto se torne evidente, aparente. Então, o termo inicial para o cômputo do prazo decadencial para essa situação descrita é o momento em que o defeito oculto se torna evidente, aparente ao adquirente. Com um detalhe, ele precisa se tornar evidente ou aparente dentro de um prazo de 180 dias para o bem móvel ou 1 ano para bens imóveis. Então, eu vou ilustrar a situação. Eu adquiri um carro e o veículo é um bem móvel. O prazo para reclamar pela redimição ou estimação é de 30 dias. Só que esse defeito oculto só é capaz de ser perceptível tempos depois. Ele precisa ser perceptível dentro do prazo de 180 dias. Se for no momento em que ele se tornar evidente, eu terei o prazo de 30 dias para poder reclamar. A mesma regra vale para os bens imóveis. Além dessa circunstância especial, o legislador ainda estabeleceu prazo decadencial especial quando ocorre defeito oculto na venda de animais. O legislador estabeleceu que, para essa hipótese, o prazo será o previsto em lei especial. Inexistindo lei especial, o prazo será dos usos e costumes da localidade.
Se não existir usos ou costumes em relação a essa circunstância, o legislador estabelece que o prazo será da regra anterior, que eu atribuí agora há pouco. Como é bem animal, tem que se tornar evidente num lapso temporal de até 180 dias e terá ele adquirente um prazo de 30 dias para poder reclamar. A última observação que eu faço em relação aos prazos está previsto no artigo 446 do Código Civil. Lá, o legislador estabeleceu um prazo de garantia contratual, que suspende o prazo de garantia legal, que foram os prazos anteriores que eu descrevi agora há pouco, até que expire o lapso da garantia contratual. Exemplo, o cidadão vai adquirir um veículo seminovo, usado, e o alienante lhe concede um prazo de garantia de 10 meses. Durante esse prazo de 10 meses, o prazo de 30 dias que está previsto no artigo 445 está suspenso. Após exaurir o prazo da garantia contratual, vai incidir assim o prazo de garantia legal. Só que aqui eu trago para vocês duas regras de ouro que são vinculadas ao princípio da boa-fé objetiva. A primeira é vinculada ao prazo de garantia contratual. O legislador estabelece um dever de conduta a ser adotado pelo adquirente. Se ele, adquirente, toma ciência da existência do defeito oculto no curso do prazo da garantia contratual, ele terá o lapso temporal de 30 dias para poder notificar ou denunciar o defeito ao alienante sob pena de decair do prazo da garantia legal e não da garantia contratual. A segunda regra de boa-fé é que eu disse no início em relação ao conceito de vício redibitório, que é o defeito oculto que torna a coisa inadequada ao uso a que se destina ou lhe diminui o valor. O legislador, no artigo 443 do Código Civil, estabelece um comando de boa-fé. Diz lá: se o alienante sabia da existência do defeito oculto e se omitiu, além de responder pela devolução do valor da coisa, ele vai responder por perdas e danos. Todavia, se o alienante agiu de boa-fé, desconhecia a existência do defeito oculto ao tempo da alienação, em razão do princípio da eticidade, o legislador impõe que a ele só poderá ser exigido o valor pago pela coisa mais as despesas do contrato, não cabendo indenização por perdas e danos. Ok? Essas circunstâncias é que eu trago como relevância em relação ao Instituto dos Vícios Redibitórios, chamando só uma atenção: não confundam o tratamento dos vícios redibitórios no Código Civil com o tratamento dos vícios dentro do Código de Defesa do Consumidor. Dentro do direito do consumidor se fala em responsabilidade por vícios, e eu recomendo que visualizem o artigo 18 e o artigo 26 do CDC. No Código Civil, fala-se em vícios redibitórios. Essas são as dicas que eu promovo em relação a esse instituto muito relevante no âmbito do direito civil. Um abraço e até os próximos vídeos com mais dicas e contextualizações do direito civil e do direito do consumidor.